Deixa eu centralizar aqui, olhar para a câmera. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional. Eu sou Alexandre Takeda e hoje eu tenho o prazer de apresentar a minha querida amiga, colega de trabalho, preceptora do nosso grupo, doutora Cristiane Tristão, que hoje veio para falar de um assunto que ela gosta pouquíssimo, né, Cris? Que é Eu adoro. anestesia, principalmente os bloqueios regionais para as cirurgias de quadril. É uma pessoa que tem muita propriedade para falar, trabalha muito sobre isso, estuda muito sobre o assunto, e eu espero que vocês aproveitem bastante a aula, tá certo? Cris, eu passo a palavra para você, e uma boa apresentação. Boa noite, pessoal. Obrigada, Takeda. Bom, gente, eu vou compartilhar aqui a tela. É um assunto que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu gosto demais desse assunto. Deixa eu jogar aqui para baixo, para que a gente consiga seguir na aula, tá bom? Bom, então, deixa eu ver, tá passando? Ué, por que não tá passando? Ué, Passa pela setinha. eu tô na setinha. Ah, foi. Bom, vou começar a aula dizendo que eu não tenho conflitos de interesse sobre a realização dessa aula. E não tem como eu conversar sobre anestesia para cirurgia de quadril sem antes eu retomar o conceito de anatomia, né? Então, assim, as pessoas às vezes não têm direito, a ideia certa do que é a definição de quadril. Então, assim, de forma bem genérica e bem simples, o que é o quadril? Quadril é o termo utilizado para denominar a articulação formada entre a união da parte proximal do fêmur, que é o osso da coxa, e o acetábulo, que é a parte da bacia que articula com a cabeça do fêmur. Então, para eu conversar com vocês sobre os bloqueios, sobre analgesia, eu preciso relembrar alguns conceitos aí de anatomia, porque senão a gente não consegue evoluir aí de forma sensata para que as pessoas tenham a noção de fato o que está acontecendo e quais são as propostas que temos hoje. Então, só para a gente relembrar qual que é a inervação da região anterior do quadril, ela é formada aí principalmente por ramos articulares vindos dos nervos femoral, obturador e obturador acessório. E na região posterior, essa inervação é contemplada aí por ramos articulares dos nervos, do nervo ciático, nervo glúteo superior, quadrado femoral e nervo glúteo inferior. E aqui eu coloco uma imagem, então, uma imagem de cadáver, né, onde ele mostra que os ramos articulares que fazem essa inervação do quadril e que é tão importante para a gente no controle álgico desses pacientes de cirurgias de quadril. Então, assim, em verde aqui, a gente vê em roxo, a gente vê os ramos articulares que vindo do nervo femoral, aqui na minha setinha está vindo o nervo femoral mais grosso, o ramo articular que está descendo aqui para o quadril. Em verde, a gente vê Opa, desculpa, gente. Ai, gente, como é que eu faço para voltar aqui? Desculpa. Os ramos articulares do nervo obturador e aqui em vermelho do nervo obturador acessório, tá? Então, são esses os ramos articulares aí que nós precisamos, que nós vemos que foi descrito desde a época aí de Gardner. Então, o que é importante a gente lembrar para fazer sentido as propostas de bloqueios analgésicos, né? Se a gente não tiver isso aqui em mente, a gente não consegue evoluir. Então, assim, nessa parte aqui, do lado esquerdo da minha imagem, que é a visão anterior da região da inervação da articulação do quadril, nós temos aqui os ramos articulares da inervação do quadril. E o que a gente percebe aqui em vermelhinho? É que na região anterior, nós temos muito mais receptores nociceptivos. Então, você fala assim, mas Cris, na região posterior não tem? Eu estou vendo aqui vermelhinho, tem também.
porém a concentração que eles se encontram é muito menor. Então, isso tem que estar em mente. Por quê? Porque quando a gente fizer esses procedimentos, esses estímulos álgicos, essas cirurgias de quadril, a gente tem que saber que aonde o paciente vai sentir mais dor é na região anterior. E por isso que os bloqueios que contemplam essa região são mais bem-sucedidos. Não quer dizer que o paciente não possa ter algum tipo de dor posterior. A gente vai ver que, em alguns casos, alguns pacientes, em algumas situações, cursam, sim, com algum tipo de dor posterior, tá? Então, assim, para a gente conversar sobre cirurgias de quadril, a gente tem que dividir, porque, às vezes, um anestesista que está começando aí na anestesia regional, ou que não tem aí muita familiaridade em fazer ortopedia, ele se perde aí, né? Então, cirurgia de quadril. Então, a gente tem que ter em mente que existem 2 momentos que essas cirurgias podem acontecer e elas são realizadas por equipes diferentes. Então, a gente pode estar com um paciente eletivo, que está aqui em azul, e as cirurgias do trauma. E por que isso é diferente? Porque a abordagem é diferente. Então, e o perfil de paciente também é diferente. Então, vamos falar um pouquinho de forma breve aqui, quando que são as cirurgias do trauma, né? Então, quem nunca esteve num plantão e alguém chegou e falou assim, nossa, tem um fêmur para entrar, né? Então, o que é o fêmur? Então, são cirurgias aí de fratura, geralmente são fraturas de fêmur proximal, tá? Geralmente, a grande maioria desses pacientes no trauma são pacientes idosos, com síndrome da fragilidade senil. Então, esse paciente, aquele clássico caso da senhorinha que estava assistindo televisão, levantou do sofá e fez uma fratura espontânea, né? Ela não caiu e fraturou por causa do mecanismo do trauma. Não, ela já está na síndrome da fragilidade senil. Ela tem aí uma osteoporose avançada e ela faz uma fratura espontânea. Então, a grande maioria dos pacientes com cirurgias de quadril pelo trauma são esses pacientes idosos mais frágeis. Então, o que vem junto com eles? Eles vêm pela urgência, eles têm aí uma multifarmácia, esses pacientes vêm com poucos exames. Então, esses pacientes, a gente tem que lembrar que fratura de fêmur no idoso é uma cirurgia de urgência. As pessoas, às vezes querem preparar muito esse doente. Entendam, alguns pacientes estão, sim, anticoagulados ou em antiagregação plaquetária, e esse paciente do trauma idoso, ele não vai ter muitos exames mesmo. Ele tem aí hemograma, eletrólitos, um eletro, um raio-x de tórax, e ele vai entrar pela cirurgia de urgência. É uma cirurgia de urgência que deve ser, sim, fixada o quanto antes. Lógico, aí tem aí algumas situações aí de situações de anticoagulantes, a gente tem que observar isso sim, mas é uma cirurgia de urgência que eles vão se privilegiar, sim, da abordagem o quão mais precoce for, né? Então, esses pacientes, eles chegam para a gente como? Com dor, tá? Então, geralmente, esses cirurgiões, não há grandes preocupações com uma deambulação precoce, mas existe a preocupação, sim, de uma analgesia precoce. Então, hoje já existem serviços aonde o anestesista desce até a sala do PS e já faz um bloqueio analgésico. Por quê? Porque esses pacientes se beneficiam não só pela analgesia, mas pelo fato da gente poupar o uso de opioides, porque nós sabemos que nessa população, quando a gente começa a fazer muito uso de opioide, esses pacientes, ou também eles podem entrar em delírio, e isso está relacionado ao mau prognóstico desses pacientes. Então, esses pacientes aí são pacientes que se beneficiam muito da anestesia regional, de um bloqueio regional já de forma precoce. Então, existem serviços, inclusive na escola, às vezes a gente agora deu uma parada, porque o PS está fechado, mas a gente tem uma conexão aí com o pessoal do trauma, da ortopedia, que eles pedem ajuda nossa, e às vezes a gente desce lá no PS, ou mesmo na enfermaria, e faz algum tipo de bloqueio de analgesia. Então, esse é um perfil de paciente, né? O paciente na urgência. E aí, quando as pessoas veem as minhas aulas de membro inferior, de quadril, eu sempre coloco esse deixa eu até diminuir aqui, vou ficar bem, esse slide aqui meu,
eu estou tentando diminuir aqui para mostrar. Por que acontece, né? É um fêmur, então é uma fratura de quadril, de um fêmur proximal. Então, o que acontece é que, na prática, às vezes, um colega que não está tão habituado a essa situação, ou um residente que vem te passar o caso, é um fêmur. Gente, um fêmur pode ser muita coisa. Então, o anestesista precisa saber o que é essa fratura, qual é a proposta cirúrgica, o que de fato essa equipe vai fazer. Porque antigamente, alguns anestesistas falavam assim, é um fêmur, eu quero UTI, eu quero sangue, eu quero isso. Entendam, nem todos os fêmurs vão sangrar. Cris, mas a grande maioria pode sangrar? Talvez, dependendo do tipo de fratura, qual é a abordagem cirúrgica. Então, de forma bem simples, porque o anestesista tem que ter essa noção de conversar com o seu cirurgião, principalmente se você é um anestesista regional. Por quê? Porque você só vai conseguir indicar a melhor proposta analgésica se você entender a proposta cirúrgica e a via de acesso que esse cirurgião vai fazer. Então, aqui a gente tem, nessa minha primeira imagem aqui, é quando eles passam, geralmente eles passam 3 parafusos canulados, né? Então, aqui é um raio-x de AP, por isso que a ideia é fazer o AP e perfil, mas de tal forma que isso não vai mudar nada, é que essa cirurgia é uma cirurgia percutânea. Então, é uma cirurgia geralmente muito rápida, aí, com um tempo cirúrgico de menos de 1 hora, e que não sangra praticamente nada, porque eles passam esses parafusos de forma percutânea. Então, esse paciente, por exemplo, aqui, não tenho reserva, mas se são só 2 parafusos canulados, não tem por que ter mesmo, entende? Então, a importância de você saber qual que é a proposta cirúrgica. Essa segunda cirurgia aqui, ó, é uma haste curta. Aqui está uma foto de uma escopia, não está o final. Então, na verdade, eles passam esse primeiro anteparo, digamos assim, né? E desce a haste e põe um parafuso bloqueado aqui. Então, uma haste curta, também uma cirurgia aí extremamente rápida, com sangramento pequeno, tá? E uma incisão aí proximal, lateral, mas assim, que uma cirurgia que sangra pouco, é a cirurgia do R2, né? Então, assim, é uma cirurgia extremamente comum quem faz idoso, quem faz ortopedia pelo trauma, tá? Aqui, cadê? A haste curta, ela também pode ser, são os mesmos tempos cirúrgicos, pode ser uma haste longa. A única diferença é que essa haste é mais comprida e o parafuso, muitas vezes eles fresam e eles passam 2 parafusos um pouquinho mais distal, tá? Mas, assim, são os mesmos tempos, pode demorar um pouquinho mais, mas não muda muita coisa em questão de estímulo álgico e de sangramento. Essa cirurgia aqui é o antigo DHS. Cris, mas é antigo porque tem lugar ainda que se faz. Sim, mas o que acontece hoje é que é uma placa. Essa aqui é uma cirurgia onde eles abrem placa e parafuso e aqui tem uma haste, que eles passaram uma haste retrógrada aqui embaixo. Então, é uma cirurgia que sangra mais, uma técnica que hoje a gente vê cada vez menos, tem uns 3 anos, pelo menos, que eu não vejo eles fazendo, são indicações extremamente específicas, mas vocês têm que saber quando é um DHS, porque é uma placa, essa cirurgia que sangra, eles fazem uma via aberta, e é uma incisão muito próxima à das hastes, porém esse paciente que sangra mais, uma cirurgia que demora um pouco mais. Mas falam assim, mas Cris, por que eles não estão fazendo mais? Porque hoje, em geral, acaba se indicando as próteses, né? Então, aqui eu coloco 2 próteses, que é a prótese parcial, que é a bipolar, que é essa da esquerda, e a prótese total, que é essa da direita. Muitos anestesistas, eles nem param para observar que existem diferenças, né? Então, assim, aqui é uma prótese parcial, e quando que eles indicam uma prótese parcial? Geralmente são os pacientes mais senis, pacientes mais frágeis aí, que eles acham que a sobrevida desse paciente aí é no máximo 3 anos. Então, a prótese parcial, que é essa aqui que está do lado esquerdo da tela, vocês podem reparar que elas tem aqui o componente acetabular e o componente femoral. Então, o que acontece em relação à prótese total? Percebam, gente, que na prótese total, que essa aqui geralmente entra de forma eletiva, que é pelo pessoal da equipe do quadril, geralmente não é uma equipe do trauma, são poucos cirurgiões de trauma. Tem cirurgião de trauma que faz prótese total de quadril? Tem, mas não é a maioria, tá? São bem poucos que fazem. Geralmente, quem faz a prótese total de quadril são os cirurgiões especializados em quadril. Então, a prótese total de quadril, vocês veem que ela é mais bojuda e o componente acetabular dela é maior e ele faz uma liga aqui
e ele imita uma articulação. E já aqui, ele fica solto. Vocês estão vendo que tem um vácuo aqui? Essa articulação aqui, ela imita, mas ela é uma prótese solta, indicada aí, geralmente, em pacientes mais senis, tá? E aqui, eu vou até diminuir aqui para mostrar, eu coloquei aqui um acetábulo, tá? Uma fratura de acetábulo. O que é o acetábulo? Então, é uma placa. E por que eu ponho sempre um acetábulo? O acetábulo, gente, é uma fratura vinda de um paciente de um trauma de alta energia. São poucos os lugares que fazem, porque não é qualquer cirurgião que opera esse tipo de fratura. Então, esse paciente aí é um paciente que muitas vezes ele não senta, é um paciente que às vezes ele tem fratura de coluna, de neuroeixo associado. Você tem que saber qual é a via que esse cirurgião vai fazer. Ele vai fazer a via de estopar, vai fazer uma via anterior, vai abrir a barriga tipo cesárea, ele vai virar esse paciente em via posterior e fazer uma via transglútea. Então, tudo isso precisa ser conversado. Esse paciente senta, eu já vi acetábulo de paciente sentar e pacientes que não sentam. Então, isso aqui é uma cirurgia, essa cirurgia que está aqui no canto, a minha setinha não está indo, aqui no canto direito é um acetábulo, é uma cirurgia de grande porte, você precisa de reserva de sangue, cirurgia que sangra, então você tem que se preparar para que essa cirurgia aqui, esse paciente aqui, você tem que estar invadir esse paciente para que você não tenha outras surpresas, tá? Então, eu fiz assim, só um molde, assim, uma visão geral, para vocês terem uma ideia do que vocês podem encontrar quando é uma cirurgia do trauma. Agora eu vou falar rapidinho sobre quais são as cirurgias eletivas de quadril. Então, basicamente, são duas. São as artroscopias de quadril e a artroplastia total de quadril, que é aquela que até mostrei agora em... Então, o que acontece na artroscopia? Em geral, o cirurgião já chega te pedindo hack com geral, tá? Por que ele pede um neuroeixo com geral? Porque eles precisam do bloqueio motor para que tenha aquela flacidez, para que eles consigam ter uma via melhor de acesso e para eles é muito mais confortável operar com hack e geral. Então, eles já chegam pedindo, então a gente nem comenta muito. Depois tem a artroplastia total de quadril, que essa sim é o grande desafio do anestesista regional pela questão da reabilitação. Então, aqui eu vou ser bem breve, comentando como começou a cirurgia de quadril, né? Então, a artroplastia total de quadril, ela começou na década de 60, na forma cimentada, com polietileno de alto peso molecular. Então, ela foi considerada um sucesso, porque você faz um paciente voltar a andar, né? Então, foi considerada a cirurgia do século XX. E aí, eu trago aqui para vocês alguns números de antes da pandemia. Então, veja, gente, aqui é de 2020. É uma cirurgia que é feita só nos Estados Unidos, 630 mil ao ano, tá? Então, a cada 100 mil pacientes, 194 acabam evoluindo e precisando de uma artroplastia total de quadril. Então, a importância da gente dominar uma técnica aí que dê analgesia, porque é uma cirurgia, ainda mais com o envelhecimento da população, que a tendência é só aumentar, não é diminuir. Então, qual que é o perfil dos pacientes que nós vamos encontrar na forma eletiva? Não vou falar mais agora do trauma, estou falando do paciente eletivo, paciente com artrose ou com necrose de cabeça de fêmur que vem operar de forma eletiva. Então, aqui eu coloco para todos os gostos, né, para meninos e meninos ficarem felizes. Então, geralmente são os pacientes que estão aí entre a sexta e a sétima década de vida, né? Então, eu coloco aqui o Richard Gere e a Cher Stone. Eu gostaria muito que todos os meus pacientes fossem bonitos e saudáveis, como esses dois aqui, né? Seria muito bom se todos, mas geralmente os pacientes da eletiva, eles vêm de uma forma muito mais bem preparados e são pacientes muito mais compensados. E aí a gente tem aqui, então, o que é o antes e o depois, né? Então, a gente vê aqui uma cabeça do fêmur aqui completamente consumida, uma artrose avançada, eles arrancam essa cabeça do fêmur e o paciente ganha uma prótese, devolvendo aí uma articulação para o paciente. Então, quais são as vias de acesso? Nossa, Cris, mas você quer que a gente saiba as vias de acesso? Gente, precisa saber. Por que precisa saber? Porque só você sabendo a via de acesso, você vai saber o estímulo álgico que o seu paciente vai sofrer. E alguns cirurgiões, agora que tem essa via anterior, e tem a via lateral e a via posterior, são 3 vias. Mas agora, de uns
3 a 5 anos para cá, cada vez mais os cirurgiões estão aprendendo essa via anterior, e muitos deles já chegam para a gente pedindo, olha, Cris, a primeira vez que aconteceu isso comigo, já tem alguns anos, e o Gui olhou para mim e falou assim, Cris, sabe o que é? Eu vou fazer uma via anterior, não faz o bloqueio do nervo femoral? Por que ele não quer o bloqueio do nervo femoral? Porque ele não quer que a gente coloque a agulha onde é a via de acesso deles. Então, aqui é a região anterior, e aqui é a via lateral, que assim, pelo menos aqui em São Paulo, a gente vê muito, eles fazem essa via lateral e a via posterior, ainda que muitos cirurgiões de escolas tradicionais fazem a via posterior. Então, assim, a comunicação entre a equipe da anestesia e da cirurgia é muito importante. Só a gente sabendo o que eles vão fazer, qual é a via, a gente pode propor a melhor analgesia. Então, eu trago aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes a gente tem uma ideia equivocada de achar que, como a gente vê muito que o pessoal faz muito a via lateral, pelo menos aqui em São Paulo, né? Que a via posterior se faz pouco, e ainda não. Se vocês olharem aqui, ó, Inglaterra, Nova Zelândia, que a via posterior ainda é, no momento, a via mais feita, tá? E a via anterior, que é a amarelinha aqui que aparece no gráfico, ela está em crescimento. Então, depende muito da escola e depende da indicação desses cirurgiões, se eles vão fazer via anterior ou não, mas o que eu quero mostrar para vocês é a necessidade de conhecimento e da conversa antes da cirurgia. E aqui eu coloco para vocês também sobre se a prótese é cimentada ou não cimentada. Eu sei que aqui a gente vai começar a denunciar a idade, né? Mas quando eu era residente, só se fazia prótese cimentada. E até um tempo atrás, até eu acho que uns 4, 5 anos atrás, muitos lugares queriam fazer a prótese cimentada por ser mais barato. Só que hoje o valor da prótese cimentada em relação à não cimentada são valores iguais. Então, a maioria dos cirurgiões hoje optam por fazer próteses não cimentadas porque não tem a estabilidade hemodinâmica, né? É lógico, existem ainda equipes mais conservadoras que gostam do cimento, mas a tendência, apesar de vocês verem aqui que o roxinho é o cimentado aqui, vocês veem que alguns países ainda tem bastante prótese cimentada, mas a tendência é se fazer menos prótese cimentada, tá? Então, quais são as possibilidades? Deixa eu jogar para cá. De analgesia, né? Opa, deixa eu voltar, peraí. Então, o que nós temos até o momento de bloqueios e possibilidades de anestesia / analgesia. Então, a gente pode fazer anestesia geral, a gente pode fazer neuroeixo, bloqueio do plexo lombar, bloqueio do nervo femoral, principalmente para os pacientes do trauma, bloqueio da face ilíaca, infiltração local realizada pelo cirurgião, bloqueio do quadrado lombar e peng block. Isso é o que nós temos até o momento, tá? E aí, existem ainda muitas discussões sobre o que é melhor, geral ou hack, e tudo vai variar, gente. Por isso que eu falei sobre a questão de saber a via e o posicionamento. Por quê? Se o paciente, não adianta nada eu falar aqui para vocês, olha, gente, vou mostrar aqui algumas meta-análises que favorecem, sim, o neuroeixo, mas a minha equipe cirúrgica faz via posterior. Se o meu paciente vai ficar praticamente decúbito lateral quase ventral, não tem como eu fazer uma hack. E se o tempo também, principalmente do meu cirurgião, se a minha equipe cirúrgica tem um tempo mais alargado, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Então, assim, a gente vê, tem várias meta-análises, eu acho que eu trouxe 2 ou 3 aqui, porque eu não vou me estender sobre isso. Então, a meta-análise aqui de Mensud, de 2019, onde eles comparavam aí geral versus intratecal para cirurgias de quadril. Então, eles perceberam um efeito analgésico semelhante e um consumo de opioides também semelhante, porém, com a revisão aí em relação à intratecal, menor mortalidade em 1 ano e menos complicações. O Chiang e colaboradores, também eles fizeram aqui uma avaliação, e aí eles perceberam, comparando, que o neuroeixo tem uma capacidade autohospitalar precoce
melhor, né, com menor ocorrência de efeitos colaterais como náuseas e vômitos, mesmo com o uso de opioide intratecal. Então, esses dados eu considero extremamente importantes e eu acho que quando a gente pode, de acordo com o nosso tipo de paciente, de acordo com o tempo cirúrgico e posicionamento e via, se a gente conseguir dar prioridade aí para cirurgia, para os bloqueios de neuroeixo. Então, aqui eu coloco também aqui um trabalho que saiu ano passado, né? Que ele foi lá ver a eficácia da morfina, do uso da morfina intraoperatória, principalmente na hacking neuroeixo, para pacientes de quadril. Então, nada de muito novo que a gente vê aqui, mas como o trabalho é novo, eu coloquei novamente, né, para a gente não falar que não estamos... O pessoal que gosta aí de opioide. Então, a morfina é eficaz, a gente sabe disso, a experiência clínica mostra isso. Ela é segura até a dose de 100 microgramas, e passando disso, a gente não há um benefício na analgesia, porém, há o aumento das complicações, né? Então, maior risco de náuseas e vômitos, retenção urinária, e um número bem menor de estudos aqui nessa revisão em relação à ATQ, a Propradril, quando comparado com a ATJ. Né? Eu li esse trabalho, acho que só tem 1 ou 2 estudos em relação à quadril. Essa revisão fala muito mais sobre a cirurgias para joelho, tá? A artropatia total de joelho. E aqui ele só tinha um estudo e ele coloca também a ATQ com ele compara com a infiltração, a LIA, que é a infiltração realizada pelo cirurgião. E aí eu vou comentar aqui de forma breve, porque essa aula eu não tenho a intenção de me estender explicando como funciona cada bloqueio. Até porque no nosso canal, e durante todo o ano, os fellows, nós tivemos várias reuniões clínicas explicando como faz e explicando cada bloqueio. Não é essa a intenção dessa aula. A intenção aqui é a gente discutir o que nós temos no momento que pode ser feito para analgesia de quadril. Então, assim, não tem como eu não comentar o bloqueio do plexo via posterior. Então, assim, aqui eu coloquei uma foto de uma ressonância mostrando a dispersão do anestésico local. Então, assim, sem dúvida alguma, o bloqueio do plexo lombar via posterior, anatomicamente, ele é perfeito, né? Não tenho o que comentar. Mas o que acontece hoje é que eu sei que existem pessoas, anestesistas extremamente habilidosos, que têm muita experiência com a técnica e faz de forma aí tranquila. Porém, a medicina hoje caminha para intervenções aí, digamos, menos invasivas. Então, a possibilidade de alguns acidentes, como punções inadvertidas, uma epidural, um hematoma, porque é uma região aí de grandes vasos, hipotensão, toxicidade por anestésico local, uma punção inadvertida aí de um rim ou de qualquer vaso, qualquer hematoma, são consequências graves e são um risco inerente à técnica que deve ser considerado. Lembrando que hoje nós temos aí outras técnicas, outras possibilidades. Lembrando também que, apesar de ser anatomicamente perfeito, ele vai cursar com bloqueio motor. Então, para uma cirurgia aí eletiva, aonde a gente queira, a gente esteja pensando em reabilitação precoce, esse é o fator contrário a ele. Então, eu coloco aqui também, deixa eu ver se eu consigo abaixar esse negócio aqui. Outra possibilidade aqui também, deixa eu ver, é o bloqueio do nervo femoral. Eu quero ver se só um minutinho, eu vou tentar jogar isso aqui para cá. E aí, assim, o que eu coloco aqui para você? Só para você saber, quando você mexe a sua telinha, não importa para a gente, viu? Ah, não importa? Ah, não. Tá bom. Então, assim, o bloqueio do nervo femoral é um bloqueio de fácil execução. Então, ele é muito bem-vindo, principalmente nos pacientes do trauma, pacientes que estão com dor, que se você consegue fazer essa analgesia de forma simples, eficaz, tem uma eficácia comprovada, você consegue sentar esse paciente sem dor para uma anestesia de neuroeixo, passar esse paciente de maca. Porém, para uma cirurgia eletiva, o que fala contra ele? O bloqueio motor, tá? Apesar de que no próspect que ele coloca aqui, eficácia comprovada e a questão do bloqueio motor, que deve ser considerada principalmente em pacientes eletivos
que se o seu cirurgião, sua equipe deseje que esse paciente reabilite de forma precoce. Outra possibilidade também, dentro do que nós temos aí de bloqueios, são o bloqueio do quadrado lombar, né? Então, eu coloco essa imagem aqui, é um desenho, onde a gente vê aqui o psoas e todo o plexo lombar passando entre o psoas desse lado da tela e o quadrado. Então, é um bloqueio que a gente pode ser cogitado, a possibilidade dele. E aí eu trago aqui para vocês uma revisão, um estudo que eles levantaram aqui vários trabalhos, né? E por que é polêmico a questão do quadrado lombar para quadril? Então, assim, até 2018, a galera gostava muito, teve aí uma onda na anestesia regional de pensar no quadrado lombar, mas o tipo 3, o transmuscular ou quadrado anterior para quadril. Lembrando que o 1 e o 2 ele é considerado aí parietal, e mesmo o 3 ainda é controverso se existe essa analgesia visceral. O que foi observado aqui nessa revisão aqui, né? Que ele teve uma qualidade analgésica, sim, houve um benefício aí nas primeiras 48 horas, vocês veem que autores aqui 2019, 2020, com o score de dor aqui que diminuiu aqui em 4, 6, 8 horas, mas o que aconteceu com o uso do quadrado lombar para quadril? Em 2018, foram aparecendo outras possibilidades analgésicas, e o quadrado para quadril, o que acontece? A pessoa tem que virar o paciente de lado para a execução, então é um bloqueio profundo, é um bloqueio que precisa de uma perspicácia maior do anestesista, e talvez hoje já exista aí outras possibilidades, né? Então, assim, o que nós temos de literatura? Nós temos também a infiltração local pelo cirurgião. Então, existem equipes dentro e fora do país que o cirurgião está lá já na via de acesso aberta, e ele pega uma seringona, cada um, isso aí não tem aí uma metodologia, cada equipe tem o seu mix, e a gente vê aí eu coloquei aqui a foto de um Naropinha 02, mas tanto na questão do quadril quanto na questão do joelho, você vê que os trabalhos, eles são muito discrepantes, né? Assim, tem anestésico local, tem corticoide, tem alguns trabalhos que colocam opioide, anti-inflamatório, enfim. Então, a gente percebe que a infiltração local realizada pelo cirurgião para quadril tem aí trabalhos assim extremamente variáveis, com resultados variáveis. Aí eu trago aqui uma revisão aqui onde ele compara score de dor e consumo de opioide nas primeiras 24 horas. Então, assim, como é que a gente avalia aqui esses trabalhos quando a gente vê esse tipo de gráfico? Para ser um resultado positivo, o ideal é que não passe os risquinhos para o lado direito, que é onde está o caso controle. E se vocês veem, prestarem bem atenção, que tem vários trabalhos que ficam no meio do caminho em relação ao score de dor, passando aqui para o lado direito, e em relação ao consumo de opioide nas primeiras 24 horas, sendo que o resumo do trabalho eles colocam aqui nesse canto inferior à esquerda. Então, resumindo sobre o que essa revisão está falando, e ainda o prospect mostra que, apesar de ser uma alternativa usada por algumas equipes, sim, várias equipes que querem analgesia e querem deambulação precoce, ainda não é a melhor recomendação para cirurgias de quadril. Para cirurgias de joelho, sim, talvez porque os quadrantes sejam mais bem delimitados, mas para quadril, não. E aí eu coloco aqui o bloqueio da face ilíaca. Primeira coisa que eu preciso comentar com vocês, existe o bloqueio da face ilíaca suprainguinal e infrainguinal. Lembrando que o suprainguinal, aquela imagem lá do bow tie, da gravata borboleta, e é o que é usado para quadril. Hoje não se usa mais o bloqueio da face ilíaca infrainguinal,
tá? Porque eles consideram que alguns ramos aí do plexo lombar já saíram. Então, o que tem aí na literatura? Então, nós temos aqui, ele compara aqui o bloqueio da... Opa, eu passei, gente, foi sem querer. O bloqueio da face ilíaca comparado com o bloqueio do nervo femoral, e eles colocaram aqui que houve uma eficácia equivalente. E a questão aí também do bloqueio da face ilíaca, que ainda existem aí algumas ideias conflitantes aí entre os grupos de anestesia regional, que houve uma época em que se falava que o bloqueio da face ilíaca com um volume alto de anestésico local poderia ser que o anestésico local escorresse e contemplasse os nervos obturadores. E assim, o grupo do Canadá provou que mesmo fizeram estudos com cadáveres e eles provaram que mesmo com volumes extremamente altos de anestésico local, essa ideia de que o anestésico local escorreria pela face ilíaca e chegaria nos obturadores, que isso não acontece, tá? Então, isso aí ainda existe uma cirilhama sobre esse assunto aí, mas hoje não é considerado de que eu vou fazer um bloqueio da face ilíaca, que aí eu vou contemplar os nervos obturadores. Isso aí não extremamente controverso, tá bom? E aí nós não tem como eu dar uma aula falando de quadril sem comentar sobre o Peng, né? Então, em 2018, o Dr. Philip Peng, ele fez a descrição, não a descrição dos ramos articulares do quadril, que isso foi feito por Garnett na década de 50 até. Ele descreveu os ramos articulares pelo ultrassom e pensou de que, nossa, e se nós injetarmos o anestésico local abaixo aqui do pessoas e contemplar esses ramos articulares, né? Então, em 2018, o Dr. Peng descreveu esse bloqueio. A princípio, seria para os procedimentos da dor. E, então, qual que era a ideia? Fazer esse bloqueio dos ramos articulares sensitivos do quadril, principalmente dos ramos articulares do nervo femoral e do nervo obturador acessório, quando presente, né? Então, assim, eu vou entrar depois no mérito se pega o obturador ou não, porque pode escorrer esse anestésico local aí pela incisura do quadril. Então, assim, a questão do Peng, por que se tornou aí um grande chamariz? Porque ele tem um ótimo potencial analgésico em relação à questão articular do quadril. Ele tem uma dificuldade técnica intermediária, principalmente para quem já faz anestesia regional. Se você pegar um paciente magro e que tem uma imagem igual a essa que eu coloquei aqui, permite a deambulação precoce, porque ele não cursa com bloqueio motor e possibilita também a fisioterapia ativa. Então, aquele seu cirurgião que quer fazer aquele quadril eletivo às 7 horas da manhã e quer que o paciente dele ande até às 4 da tarde, é um bloqueio aí que, sem dúvida alguma, há de se pensar. Então, aqui eu coloco aqui o primeiro trabalho, quando se teve a ideia, né? Porque o Dr. Peng, ele é um anestesista aí que é um especialista em dor, então ele teve a ideia aqui em 2018, foi uma série de casos, onde ele fez 5 casos para cirurgias de quadril, publicou, e aí ele viu que o score de dor 30 minutos após foi extremamente eficiente, e aí os grupos de anestesia regional trouxeram esse bloqueio. Então, eu sempre gosto de colocar esse trabalho aqui, que é de 2019, onde eles colocam a comparação quando você faz o Peng com 20 ml e 10 ml. Que nem eu falei, eu não vou explicar a técnica, mas para vocês terem uma noção que quando vocês olham no cadáver, que quando a gente faz com 20 ml, você tem a região de distribuição, ela é muito maior com 20 do que com 10, aqui ó, no lado onde está o azul de metileno, e desse lado aqui, quando a gente vê em relação à questão articular, né? Então, assim, o que a ideia é, quando a gente joga o anestésico local, para que esse anestésico local, ele escorra aqui pela incisura acetabular e possa até contemplar os ramos articulares do nervo obturador. Cris, mas no trabalho original do Peng, ele não fala que vai pegar os ramos articulares do nervo obturador.
Sim, existe apenas um trabalho, que é esse, inclusive, dessa imagem, que ele fala que isso pode acontecer de fato, porque aqui é tudo muito próximo. Então, quando você faz uma injeção de 20 ml, esse anestésico local pode escorrer por aqui e pegar esses ramos articulares do nervo obturador também, tá? Então, aqui esse trabalho aqui, deixa eu até jogar para cá. De novo, então, aqui o verdinho, os ramos articulares do nervo femoral, o ramo articular do nervo obturador acessório, que é o vermelhinho, e a ideia de jogar o anestésico local e ele escorrer pela incisura acetabular aqui e pegar os ramos articulares do nervo obturador, tá bom? Então, eu coloco aqui só para vocês terem uma noção, porque ainda o pessoal, como é um bloqueio novo, existem muitos fãs e muita gente ainda falando, faz 10, 12, 15, 20 ml. Então, eu gosto de mostrar esse trabalho, porque esse trabalho aqui, deixa eu só mostrar aqui, ele pegou um cadáver e aí eles jogaram contraste num cadáver que tinha prótese, e escoparam. Então, eles escoparam com 5 ml, o quanto que pegava o contraste, com 10, com 15 e com 20. Então, vocês veem que com 20 ml, a região corada é maior. Então, assim, se vocês forem escolher, dê preferência de fazer o seu PENG com 20 ml, né? Até porque a gente quer que core, que pegue esses ramos articulares aí, para a gente ter uma qualidade analgésica boa. Ai, Cris, mas tem alguém que fez o PENG e teve bloqueio motor. Todo mundo já ouviu essa conversa, né? Então, o próprio Dr. Peng, ele fala, né? Se você teve bloqueio motor, pode ser por falha na execução da técnica. Às vezes, ou você transfixou pessoas, ou aquele paciente, a gente tem que ver isso também, né? Tem aquela paciente, um paciente de 100 quilos, 1,95 m, é diferente daquela senhorinha oriental de 45 quilos, 1,5 m. Ela é menorzinha. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de que, às vezes, o mesmo volume pode ser mais para aquele paciente por ser menor, de fato, né? Então, o anestésico não fica parado onde a gente quer. Ele escorre, ele pode subir ali, que é tudo muito próximo, ele pode pegar o nervo femoral. Mas aí vocês podem falar assim, nossa, Cris, você falou muito, né? E eu falo muito, quem me conhece sabe. E agora, né? Qual técnica que eu vou fazer, né? Porque você falou bloqueio plexo-lombar, femoral, facilíaca, quadrado, infiltração local pelo cirurgião, PENG. Então, gente, eu vou aqui passar rápido aqui por alguns trabalhos para mostrar para vocês o que a gente tem até o momento. Lógico, isso aqui, a anestesia regional é uma coisa muito, muito dinâmica. O que eu estou falando hoje pode ser que daqui a 3, 6 meses já tenha mudado, tá bom? Então, aqui, eu gosto de mostrar esse trabalho porque, apesar dele ser de 2021, é um trabalho onde ele está vendo o impacto do PENG numa cirurgia de quadril eletiva, né? Então, ele está avaliando aqui, ele não avalia só... Por que eu gosto desse trabalho? Porque ele não avalia só score de dor. Então, o que a gente tem que ter em mente, gente, que nós podemos sim ter pacientes. Eu fiz uma RAC com morfina, eu fiz um PENG cutâneo lateral da coxa, né? Então, eu posso ter pacientes com score de dor igual, consumo de opioide igual e com recuperações diferentes. Por quê? Porque, às vezes, o paciente que você fez uma RAC com morfina, ele fala para você qual que é a dor dele. Minha dor é 3. Só que ele está deitado. O paciente que recebeu um PENG, às vezes ele está andando, ele está subindo o degrau, ele está fazendo uma fisioterapia ativa. Então, o que a grande crítica em relação aos trabalhos que nós temos até o momento, é que a grande maioria avalia os pacientes como score de dor, consumo de opioide. E a grande maioria não avalia se o paciente está andando, se ele está reabilitando. Então, esse trabalho aqui é um trabalho bacana, em parte, porque ele está avaliando aqui score de dor de 0 a 12 horas, de 12 a 24, de 24 a 48 horas. Ele mostra que se o paciente, ele compara que pacientes que andam, descem degrau, que andam, e que eles, quando comparado o PENG em relação ao controle, que foi infiltração local
feito pelo cirurgião, esses pacientes tiveram aí uma performance melhor. Lembrando que é redundante você fazer PENG e infiltração local pelo cirurgião, já que, na verdade, você está jogando anestésico local no mesmo lugar, né? Mas a ideia, eles queriam fazer alguma coisa que o controle não ficasse sem nenhuma analgesia. Então, por isso que eles fizeram infiltração local. Tem gente que fala contra esse trabalho por causa disso, mas tem um lado positivo, que eles estão avaliando outras informações a não ser só o consumo de opioide e o estímulo álgico, tá? Então, aqui ele coloca aqui também o impacto do PENG para a questão da recuperação. Então, ele coloca que ele contempla qual que é o ônus, né, digamos, a consequência do PENG, é que ele pega só a região da inervação anterior, ele não pega a região posterior, e aí já começam a aparecer alguns trabalhos sugerindo associar o PENG a outros bloqueios para quadril, tá? Por que ele coloca isso? Porque tem as fibras sacrais. Então, existem pacientes que, mesmo a artroplastia total de quadril, sentem desconforto. Ah, Cris, mas são super poucos. São. Na artroplastia total de quadril primária, são poucos, sim. Mas tem, entende? Então, a gente começa a ver que existem aqui trabalhos que eles começam aqui, ó. Então, PENG em combinação com o quadrado lombar anterior para artroplastia total de quadril. E aí, o que eles perceberam? O quadrado lombar, quando associado com PENG, nas primeiras 6 horas, teve um benefício muito bom, porque houve uma redução de score de dor importante. Já depois, essa redução já não foi mais evidente em 24 horas, porque eles usaram apenas anestésico local. Não vou nem entrar no mérito aí de uso ou não de adjuvantes, mas aí pensar na possibilidade, sim, de uso de adjuvantes quando a gente está pensando em PENG, tá? E aí, assim, eu coloco aqui, né? O PENG Block é o novo padrão ouro para cirurgias de quadril. E veja que eu não coloquei artroplastia total de quadril. Eu coloquei cirurgias de quadril como um todo. E aí eu coloco, será? Né? Então, assim, a gente começa a ver, eu coloquei alguns estudos, e aí a gente começa a comparar aqui. PENG Block mais LIA, né, que é a infiltração local pelo cirurgião, e só LIA. E aí você vê que a diferença, mas com PENG foi menor, mas uma diferença pequena. Lembrando novamente que esse tipo de associação é uma associação redundante, tá? Então, o PENG Block reduziu o consumo de opioides no pós-operatório com pacientes que receberam LIA, tá? E aí você começa a ver outros trabalhos, né? Então, LIA versus PENG. Por que eles gostam tanto de comparar LIA com PENG, que é a infiltração local? Porque os dois visam bloquear os ramos articulares sem ter o bloqueio motor, né? Que é a tendência, tá? E aí aqui é um trabalho aqui de 2022, um trabalho chinês, onde ele compara LIA mais PENG com LIA. De novo, benefício limitado na RPA, sem benefícios analgésicos no pós-operatório. Novamente, porque eles estão comparando, talvez aí, né, pelo posicionamento do anestésico local, trabalhos, posição de anestésico local é redundante. Mas por que a literatura vem mostrando isso? A ideia de fazer um bloqueio que não curse com bloqueio motor, tá? E aqui, em 2022, ele colocou PENG versus face ilíaca. Tem muita gente que gosta do bloqueio da face ilíaca suprainguinal. Então, assim, esse trabalho aqui mostrou que eles fizeram anestesia geral em todos os pacientes e o grupo do PENG teve menor score de dor entre 6 e 24 horas, quando comparado com a face ilíaca, e sem diferença entre 24 e 48 horas. Tá? O que é esperado, por causa do tempo do anestésico local mesmo aí, tá? E aí aqui eu coloco outro trabalho, uma retrospectiva de uma série de casos, aonde ele compara, né, para cirurgias eles estão comparando aqui, então, o paciente da cirurgia total, de artroplastia total de quadril primária e da revisão. Então, o que eles mostram aqui, né? Então, a vermelhinha é a primária. Então, é um paciente que o estímulo álgico é menor. Então, a gente já espera isso. Então, ele tem um consumo, um score de dor aqui, entre 6 e 12 horas e 12 e 24 horas, menor. Opa, eu passei sem querer. Então, a analgesia do bloqueio do nervo femoral, ele considera que o PENG Block
pode ser pouco, e eu considero pouco mesmo para cirurgias de revisão, e ele coloca já como sugestão nos trabalhos você associar outros tipos de bloqueios, né? Então, ele coloca aqui bloqueio do nervo femoral ou bloqueio do plexo lombar, colocando que o PLENG é uma fácil execução, porém uma eficácia que não está tão bem estabelecida assim pela literatura, principalmente quando a gente coloca num paciente aí mais mexido. E aí aqui eu coloco sobre a questão de uso de catéteres, né? Então tem gente que acha legal colocar o catéter na região do PENG. Então, esse paciente aqui, esse trabalho aqui, ele colocou, e aí ele foi avaliando o score de dor nas primeiras 24, 48 horas, um período de horas aqui, vocês veem que é uma analgesia de qualidade, é lógico, você está com um catéter lá em bomba de infusão, sem bloqueio motor. Qual que é o problema do catéter? E aí aqui é um outro relato de caso que ele reportou 2 casos, né? Novamente, ele vai colocando aqui o transcorrer das horas, então 12, 24, 48 horas, e aí você vê que os scores de dores aqui são quase nada, né? 0, teve só aqui entre 12 e 24 horas, que é realmente onde o estímulo do trauma pós-operatório é mais alto, a gente sabe disso, nas primeiras 24 aí 48 horas no máximo, mas que depois manteve-se zerado. O que a gente vê na prática? Os pacientes, eles cursam muito bem sem o catéter, e as equipes de cirurgia de quadril, eles não gostam do catéter porque eles têm medo de infectar por ser uma região muito próxima, tá? Então, eu trouxe aqui rapidinho, bem rápido aqui, um caso clínico. Esse é um paciente muito bom, um paciente meu, 53 anos, asa 1, uma TQ primária, uma via lateral direta, aí eu fiz uma RAC sem opioide, mantive ele sedado com propofol bem baixinho, em bomba de infusão contínua, fiz um PENG com roupa a meio, Dexa 4 miligramas, 20 ml no total, o bloqueio do cutâneo lateral da coxa, também coloquei Dexa, e o bloqueio do nervo femoral com estilo a 1%. Aí foi feita analgesia de pirona, AINE, tramal se necessário, no fim ele não precisou, tá? E aí eu coloco ele andando aqui. Aí você fala assim, Cris, mas por que você fez o bloqueio do nervo femoral? Porque esse paciente eu anestesiei ele às 5 horas da tarde, tá? E isso aqui foi ele no dia seguinte às 7 horas da manhã. Então, eu fiz o bloqueio do nervo femoral porque ele não ia fazer fisioterapia, não ia andar no mesmo dia e ia passar a noite. Então, vocês veem que no dia seguinte ele está andando sem dor, e a maioria dos pacientes que eu faço, assim, com as equipes que eu faço, quando é uma artropatia total de quadril primária, que não é às vezes o paciente não tem um estímulo álgico, ele não tem dor crônica, eles vão muito bem. Ai, Cris, mas a maioria tem artrose avançada, tem muitos que têm dor crônica, sim. Mesmo assim, a gente percebe que o pós-operatório imediato, nas primeiras 24 horas, mesmo sem catéter, quando você põe aí algum tipo de adjuvante, percorre assim, muito bem. Os pacientes reabilitam muito bem. Então, assim, a pergunta é porque assim, todo mundo gosta muito do PENG, eu adoro o PENG, e aí eu tenho que responder essa pergunta aqui, né? Ele é o novo padrão ouro para cirurgias de quadril, seja ela letiva ou trauma. Então, o que nós temos no momento, né? Então, no momento nós temos aqui, então, pelo prospect, pelo consenso de 2021, que os bloqueios periféricos são recomendados como técnica multimodal. Então, você fazer o bloqueio e evitar aí o opioide é uma tendência, e as pessoas vão cursando por esse caminho mesmo. E o consenso também pelo ERAS, ele não define, por exemplo, para cirurgias eletivas, a artropatia, qual que é a melhor via, se é a anterior, se é a lateral, lembrando que a anterior, do ponto de vista analgésico, do ponto de vista álgico, a literatura diz que cursa com menor estímulo álgico, então tem menos dor no pós-operatório. Lembrando que se for via anterior, o seu cirurgião vai pedir para que você não faça um bloqueio do nervo femoral, então você tem que ter aí no seu arsenal aí outras possibilidades, seja um PENG, seja uma face ilíaca ou um quadrado, você tem que sair dessa região dele, que o cirurgião não vai querer. Então, depende da equipe. O ponto de vista de analgesia, a tendência é a associação de bloqueios.
A gente vê hoje que, no momento, não tem um bloqueio salvador da pátria. A gente vê que o PENG ele é ótimo, excelente, mas talvez ele sozinho ainda não seja a opção, tanto que a gente usa hoje associado aí com o bloqueio do nervo do cutâneo lateral para cobrir a região da incisão, talvez não totalmente, mas pelo menos parcialmente. E a infiltração do local pelo cirurgião não é uma boa, assim, não é pelo consenso considerado a melhor opção, pelo menos agora em 2022, 2023. Para joelho sim, mas para quadril não. Talvez para joelho sim, porque os quadrantes são muito bem definidos, muito bem protocolados pelas equipes cirúrgicas, mas para quadril a gente não vê isso. E a analgesia multimodal deve ser feita de forma sistemática para que a gente tenha aí uma melhor recuperação e reabilitação dos nossos pacientes. Então, a conclusão é que a anestesia intratecal, quando possível, lembrando que a gente tem que pensar no posicionamento, na via, então, se der, considerar de fazer, sim, um neuroeixo, de preferência sem opioide, mas caso você vá fazer com opioide, que faça uma dose abaixo de 0,1, bloqueios periféricos associados, e aí você vai ter que lançar mão do seu conhecimento, da situação do seu paciente, se é uma cirurgia eletiva, se é uma cirurgia do trauma, se é uma cirurgia de revisão, tá? Porque às vezes uma cirurgia de revisão vai ter um estímulo álgico maior e talvez só um PENG com cutâneo lateral não vai ficar bom, vai ficar pobre essa analgesia, e aí você talvez, eu posso fazer PENG com face ilíaca, posso fazer PENG com femoral, ou PENG com quadrado, tudo vai depender do estímulo álgico ou se o seu paciente já tem dor crônica ou não, tá? Então, tudo isso precisa ser avaliado. A importância da comunicação com a equipe cirúrgica e sobre a programação da fisioterapia. Vai fazer fisio hoje? Vai andar? Vai receber alta? Que horas? Quando? Tudo isso precisa ser conversado com o seu cirurgião, tá? E, sem dúvida alguma, mais estudos precisam ser feitos. Assim, a gente vê que hoje tem aí esse bloqueio, tem um bloqueio novo aí, o bloqueio do plano do ilho Pessoas, que nada mais é que um PENG um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais distal, que na imagem do ultrassom a gente vê aí a cabeça do fêmur, mas, na verdade, a gente, quando escaneia, depois que joga o anestésico local, você vê o bolsão do anestésico local embaixo do Pessoas, tal qual o PENG. Então, existem muitos bloqueios novos, mas que na prática acaba não deixando de ser algo que a gente já conhece, mas que pode ser uma possibilidade aí para o seu paciente mais obeso, onde a gente tem uma dificuldade de execução da técnica. Então, eu não coloquei esse bloqueio porque é um bloqueio, uma descrição extremamente nova, e só tem um relato de caso, enfim, então é para ser estudado, tá bom, gente? E aí é que eu coloco a fotinho aqui, eu com o doutor Felipe Peng e o doutor Leonardo Ferrari, que é o nosso docente, o dia que ele foi, que a gente pegou ele no aeroporto, que ele estava vindo para o Congresso Brasileiro, e a gente teve a felicidade dele participar de um procedimento com a equipe da Regional e da Dor, lá na Escola Paulista, na nossa casa, e foi uma felicidade muito grande ter ele conosco. Fico muito feliz, eu sou fã dele incondicional. Eu acho que o bloqueio do PENG para cirurgias de quadril, principalmente eletivo, é sim um divisor de águas, mas eu acho que a gente tem que considerar várias possibilidades e ter a cabeça aberta de que individualizar a nossa anestesia para os nossos pacientes, para a condição do nosso paciente, a condição cirúrgica, o posicionamento, a reabilitação, a condição do tempo cirúrgico, tudo isso precisa ser considerado, tá bom? Acho que eu falei demais, caí durante a aula, né? Mas espero que todo mundo tenha sobrevivido e estou aberta a perguntas. Takeda? Oi, Cris. Oi. Eu vi algumas perguntas no chat Você viu? Eu não enquanto estou a gente vendo nada. estava durante a aula. O Ah, problema foi que eu também caí. E aí eu caí agora. E aí o meu chat resetou. Mas eu lembro de algumas perguntas. Uma delas era sobre acetábulo. Então a pessoa pergunta o que que faz então de anestesia para acetábulo. nossa, que bom que perguntaram isso. Gente, acetábulo
é uma cirurgia que eu acho que tem que ter... É a maior cirurgia ortopédica, assim, né? É o acetábulo ou aquela cirurgia da bacia em livro aberto, né? Que eles vêm aí na emergência, amarram com lençol, né? Que é a cirurgia que o ortopedista entra antes do cirurgião geral. Então, assim, gente, o acetábulo, existem várias possibilidades, porque tem paciente de acetábulo que ele chega na tração, ele tem fratura de fêmur associada ou não, tem fratura de coluna associada ou não. Então, assim, eu já peguei pacientes de acetábulo que sentavam sem dor, né? Então, assim, esse paciente que senta sem dor, e você precisa saber se o seu cirurgião ele vai fazer, porque o acetábulo ele pode ser em algumas vias, mas as duas principais é a via anterior, a via de estopar, que é o paciente, eles fazem como se fosse um Furnace Shield, tipo a de cesárea, então o paciente fica em decúbito dorsal, ou a via posterior, que eles fazem aquela incisão transglútea e vira o seu paciente praticamente em ventral. Então, assim, se o seu paciente sentar, se você conseguir virar esse paciente, se esse paciente não tiver uma fratura de coluna, de neuroeixo associado, sem dúvida alguma, a anestesia, o melhor bloqueio é passar um catéter de peridural. Ai, Cris, mas um cateter de peridural e você dá aula de anestesia regional? Sim, gente. Eu falo isso porque eu já fiz bastante acetábulo. Não é qualquer lugar que tem cirurgia de acetábulo, são lugares de referência. Não é todo cirurgião que faz, não é qualquer lugar que faz, são cirurgias de um trauma de alto impacto. E por que eu falo isso? Porque é uma cirurgia com estímulo álgico extremamente intenso. Então, assim, quando você vira o seu paciente de decúbito ventral, naquela via posterior que eles fazem transglútea, muitas vezes eles dissecam o nervo ciático. Ai, mas Cris, não dá para fazer quadrado? Eu vou entrar nesse método. O que acontece é que quando você faz o quadrado, eles manipulam ali por baixo, na região posterior, até por baixo, eles às vezes isolam o nervo ciático, essa região mais sacral, o quadrado não pega, entende? Então, para você manter esse paciente, mas eu posso ligar um remifenta, concordo. Quando você está intraoperatório, você pode ligar um remifentanil, tá? Mas para o controle álgico pós-operatório, se o seu paciente vira de lado, se o seu paciente senta sem dor, porque tem paciente de acetábulo que é incrível, que ele senta sem dor, que eu já peguei alguns nessa condição. Agora, se o seu paciente tem fratura de coluna associada, de neuroeixo, que ele chega imobilizado, paciente que não vira, paciente que está na tração, gente, é claro, acetábulo é igual a anestesia geral, tá? Mas é via anterior, não importa, gente. Acetábulo, vocês vão fazer anestesia geral e vão invadir o seu doente, vão passar a pegar PAI, vão pegar central, já pede o sangue, porque vai sangrar. Mas meu cirurgião é habilidoso. Acreditem em mim. A acetábulo você tem que ter um respeito de estar, de preferência, um passo à frente do cirurgião, porque quando sangra, sangra rápido e bastante. Então, você não pode esperar esse paciente chocar, porque senão você vai passar um perrengue, vai passar apertado, tá? Então, assim, sem dúvida alguma, a melhor bloqueio de escolha para acetábulo ainda é um cateter de peridural. Não senta. O paciente tem fratura de coluna associado. Você vai entubar, invadir, e aí você pode pensar, sim, num bloqueio do quadrado lombar. E aí você vai falar assim, Cris, mas eu vi recente um trabalho que publicou um PENG com alto volume de anestésico local. Gente, é que eu não coloquei as imagens, eu teria que fazer uma aula só de acetábulo para mostrar para vocês. Mas o PENG é um bloqueio mais baixo, tá? Que vai pegar aí mais distal, a região da articulação do quadril. Você fazer um PENG com alto volume é porque você quer que esse anestésico local escorra para pegar o nervo femoral, só se for para isso, entende? E o acetábulo costuma ser mais alto ainda. Então, se for para fazer, que faça um quadrado, você pode até associar aí um PENG, tá? Mas eu acho que aí a melhor opção é o quadrado tipo 3, lembrando que se você for virar esse doente, se ele tiver com colar, você vai precisar virar esse doente, eu já virei paciente assim, você vai precisar virar esse paciente em bloco, assim, dependendo da equipe cirúrgica, da ortopedia, eles são super ponta firme, eu não tenho o que reclamar, eu amo trabalhar com os ortopedistas, os meninos que eu trabalho comigo, eles sempre me ajudam, então eu não tenho do que me queixar, nunca tive problemas.
o quadrado vai te ajudar sim. E aí, o que eu recomendo? Se for via posterior, que ele não, que tem alguns acetablos que eles abrem via posterior e anterior. Eles fazem, são 2 tempos cirúrgicos. Se for só via posterior, um quadrado com volume alto, aí 30, 40 ml, dependendo do seu paciente, dependendo do tamanho, calcular a dose tóxica, etc. Se for via anterior, que faz aquele tipo, a via de estopar, que é o Fan Steel, aí você tem que fazer um quadrado do lado da fratura com um volume de anestésico local maior, e eu completaria o quadrado do outro lado por causa da incisão também. Tá? Lembrando que tem o estopar modificado aí, e aí eles entram via contralateral. Então, vocês precisam conversar com o seu cirurgião, tá? Para saber aonde é essa fratura e o que eles vão fazer nessa abordagem. Então, acetábulo, gente, não tenham... a gente não pode ser imaturo ou acreditar, assim, gente, neuroeixo é um neuroeixo, a peridural tem o seu espaço, tem que ter respeito. E se o seu paciente sentar ou virar e você conseguir passar um catéter de peridural para um acetábulo, sem dúvida alguma ainda é a melhor opção. Se você for fazer um quadrado, lembre-se, eu gosto de DEXA. Ah, é off-label? Sim, eu sei que é off-label, mas um acetábulo é uma cirurgia de grande porte. Esses pacientes têm dor bastante no pós-operatório, tá bom? Acho que eu espero ter respondido aí a galerinha que perguntou. Taqueda, falei Tá muito, ótimo. né? Tá ótimo. E a gente ainda teve o contratempo aí Desligou do seu inteiro. computador. Eu vou, agradeço a presença de todos, lembrando que nosso canal do YouTube está sempre disponível para assistirem às nossas aulas. Quem tiver outras dúvidas pode entrar em contato com a gente via Instagram, pelo próprio YouTube, pode postar as perguntas lá, tá bom? Agradeço mais uma vez a presença de todos, a insistência de todos no horário e na questão aí técnica que nós tivemos. Agradeço a Cristiane pela disponibilidade, pela excelente aula, foi quase que um compêndio de anestesia para quadril para nós. É Falo excelente muito. ter uma pessoa que estuda muito sobre o assunto e pode responder todas as dúvidas. Então, mais uma vez, obrigado e eu espero todos aí na nossa próxima reunião e no canal do YouTube. Obrigada, pessoal. Um beijinho. Boa noite. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.